Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos hoje aqui na casa de Thalita, nesse lugar maravilhoso, na Ponta da Armação, aqui em Niterói, com essa vista linda aí atrás. E trago para vocês, nesta quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, um estudo sobre Daniel. Daniel capítulo 2, onde nós vamos ver alguma coisa a respeito do sonho de Nabucodonosor e aquela grande estátua. A palavra de Deus diz assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me foi dado em sonho me tem escapado. Esqueci. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em um monturo, um monte de bicho. Mas se vós me declarardes os sonhos e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante a algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei ficou muito furioso e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. Muito bem, vamos ficar por aqui. Depois você pode ler o restante do capítulo 2 de Daniel, que vai falar a respeito desse assunto que trazemos hoje. Bem, Nabucodonosor teve um sonho. O sonho perturbou a cabeça dele, deixou, como dizem os jovens no dia de hoje, deixou ele meio bolado com aquilo ali. E o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é que ele esqueceu o sonho. Ele sonhou, ficou perturbado, esqueceu algumas partes do sonho e queria que os sábios, os magos, astrólogos, o pessoal, cabeção da época dele, lhe dissesse qual tinha sido o sonho que ele tinha sonhado e desse sua interpretação. Aí os caras falaram: pô, aí fica difícil, né? Se eu só contar o sonho, até dá para interpretar, mas sem o sonho não tem ninguém na face da terra que consiga fazer isso. Aí Nabucodonosor ficou bravo e mandou matar todo mundo, né? Todos os sábios. Inclusive Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Muito bem. Então, o que foi que aconteceu? Daniel foi abordado por Arioque, que era o chefe da guarda, incumbido de matar todo mundo. Ele disse para ele: não faz isso não, dá um tempo aí que
a gente vai conseguir resolver esse problema. Procurou seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, falou com eles, vamos orar porque Deus vai dar um jeito nessa situação, porque se Deus não der um jeito nessa situação nós vamos morrer, mas vamos orar que Deus vai resolver isso. E foi dito certo, eles oraram e o Senhor deu a interpretação do sonho a Daniel, e não somente a interpretação, claro, né, que deu a revelação do sonho, porque para que a interpretação, óbvio que deveria haver a revelação. Então, o Senhor revelou o sonho de Nabucodonosor a Daniel e deu a interpretação desse sonho. E o sonho era o seguinte: no sonho, Nabucodonosor assim falou Daniel, né, diante do rei Nabucodonosor, que realmente na terra não havia ninguém que pudesse fazer isso, mas que existe um Deus no céu que revela todos os segredos dos homens aos seus servos, e revelou a ele o que foi o sonho de Nabucodonosor. E contou o sonho então para Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor foi o seguinte: ele se via diante de uma estátua gigante, e a cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços da estátua era de prata, o ventre e a coxa da estátua era de ferro, era de bronze, e da canela para baixo era de ferro, e os pés era ferro misturado com barro, metade ferro, metade barro. Nabucodonosor então diz para Daniel que desse a interpretação. Daniel, depois de revelar-lhe o sonho que ele teve, deu a interpretação e disse para ele o seguinte: que a cabeça de ouro era ele, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então Nabucodonosor representava Babilônia, ele era a cabeça de ouro. Logo depois viria um reino inferior ao dele, mas que os dominaria. E esse aí então foram os medos persas, que dominaram o Império Babilônico logo depois da morte de Nabucodonosor. Aquela famosa passagem em que o seu filho escarnece, debocha das coisas de Deus, né, profanando os utensílios da casa de Deus, e a mão escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Belsazar, então, naquela noite, atacado pelos medos persas, morre, e o reino de Babilônia cai e passa aos medos persas, que era liderado, representado por Ciro. Ciro, o mesmo Ciro, né, que vai libertar o povo judeu do cativeiro babilônico e mandá-lo para as suas terras para reconstruírem os muros de Jerusalém. Muito bem, aí depois desse reino, que era o segundo reino, o reino representado pelo peito e os braços de prata, vem então o reino de bronze, que nada mais foi do que o reino da Grécia, representado por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Como disse Daniel na sua profecia ao interpretar o sonho, ele dominou todo o mundo da época. E a história conta que Alexandre o Grande realmente fez isso, e aos 25 anos de idade, após ter dominado todo o mundo da época, ele chorou, porque não tinha mais o que dominar. E logo depois morreu. Os gregos se espalharam pela face da terra, colocaram sua cultura, que no próprio tempo de Jesus ainda era chamado de helenismo, porque toda a terra falava grego. O Império Romano é o reino de ferro. Por quê? Porque o ferro é forte e esmiuça todas as coisas. Cumpre-se mais uma vez a profecia de Daniel, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Foi o reino mais forte de todos, foi o mais poderoso de todos. Ele alargou as suas divisas, as suas fronteiras. Foi o maior reino que já existiu na face da terra, foi o reino dos romanos, que absorveu a cultura grega, o que foi chamado no tempo de helenismo, quando todo o povo falava a língua grega, e que a palavra de Deus chama de a plenitude dos tempos, quando veio o Senhor Jesus, foi durante esse Império Romano.
Na época que o Senhor Jesus veio, o reino já estava enfraquecido, pois era a época dos tetrarcas, que o Império Romano foi dividido em 4 regiões, e depois ele vai ser dividido mais ainda em 2 reinos, Roma do Oriente e Roma do Ocidente. No Oriente era Roma, no Ocidente era representado por Constantinopla, o reino que representado pelos pés, quando metade era de ferro, metade era de barro, ou seja, um reino forte e um reino fraco, né? Tinha uma parte de Roma que era muito forte, que era chamado Império Bizantino, e tinha a outra que era o reino fraco. Cumpriu-se praticamente a visão, a interpretação que Daniel deu ao sonho de Nabucodonosor. É nessa época que vem o Senhor Jesus Cristo, e assim então dá-se início a um novo reino, ao reino de Deus na face da terra, quando o Senhor Jesus Cristo diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse reino eterno, esse reino que não tem fim, e que nós falaremos sobre